Livro do profeta Jeremias, seu capítulo 18, para a glória de Deus, louvado seja Deus, e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa, a tua família, aonde quer que você se encontre, amém? Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm se inscrito aí no canal. Louvado seja Deus. Muito obrigado, tá bom? Louvado seja Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí você também no canal. Seja você meu irmão, seja você minha irmã, seja você de perto, seja você de longe. Se inscreva no canal e sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos então para a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, seu capítulo 18, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, aleluia, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então, louvado seja o nome do Senhor, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, louvado seja Deus, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um, louvado seja Deus, do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém, eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu coração, ou do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios que ouviu tal coisa muito horrenda, fez a Virgem de Israel. Porventura, louvado seja Deus, neve do Líbano, louvado seja Deus, deixará, aleluia, a rocha do campo? Ou, louvado seja Deus, esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplanadas. Louvado seja Deus. Para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a sua cabeça. Meu irmão, minha irmã, até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Convido você aí, amado ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a voltar um pouco da sua atenção para esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Santo ao Senhor. Olha só a palavra de Deus que veio ali, o profeta Jeremias dizendo. Olha só o que Deus disse ali para o profeta Jeremias.
Seu capítulo 18, Jeremias capítulo 18, verso 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, louvado seja Deus, levanta-te. Deus dizendo para Jeremias, através da sua palavra, levanta-te. Olha o que Deus manda que Jeremias faça: levanta-te e desce à casa do oleiro. Olha só, aleluia, qual foi então ali a palavra de Deus que veio a Jeremias. Deus mandando Jeremias levantar, Deus mandando Jeremias descer. Descer aonde? Descer à casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus dizendo, segundo esta palavra para o profeta Jeremias: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá aonde? Veja, Deus manda Jeremias levantar e descer à casa do oleiro, não é isso mesmo? E Deus dizendo, e lá, né, te farei ouvir o que? As minhas palavras. Veja só onde é que Deus iria fazer Jeremias ouvir as palavras de Deus. Certamente era lá na casa do oleiro, para onde Deus disse que levantasse Jeremias e que Jeremias fosse para lá. Louvado seja o nome do Senhor. E descia a casa do oleiro. Agora Jeremias está dizendo que ele desceu a casa do oleiro. Veja, a palavra do Senhor vem para Jeremias, manda que ele levante, louvado seja Deus, e desça ali a casa do oleiro, e que ali Deus faria Jeremias ouvir a palavra de Deus, não é isso mesmo? Agora Jeremias está dizendo o quê? Louvado seja Deus, e desci a casa do oleiro. Meu irmão, minha irmã, como é bom quando Deus diz desce. E a gente desce imediatamente. Certamente, imediatamente, aleluia, Jeremias desceu. Até então está aqui Jeremias dizendo, e desci a casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, você também tem aí descido a casa do oleiro? Você tem descido aí na presença de Deus? Você tem descido aí na madrugada na presença de Deus? Você tem descido aí onde você se encontra, aleluia, na presença do Senhor? Lembre-se desta palavra, aleluia, a qual está registrada e está escrita, Jeremias dizendo, e desci a casa do oleiro. Olha, Jeremias agora desce a casa do oleiro, aleluia, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha, Jeremias vê que o oleiro estava fazendo o quê? Aleluia, glória a Deus, a sua obra sobre as rodas. Olha o que estava ali o oleiro fazendo. Jeremias disse que viu o oleiro fazendo a sua obra, né? Aleluia, aleluia, santo Deus. E vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem era que estava ali fazendo a sua obra sobre as rodas? Era exatamente o oleiro, para onde Deus disse certamente que Jeremias descesse ali. Para a casa de quem? Para a casa do oleiro, que ali o Senhor faria Jeremias ouvir as palavras do Senhor. Como é bom quando nós descemos na presença de Deus e ouvimos as palavras de Deus, e ouvimos Deus falando conosco. Como é bom, como é maravilhoso você poder ouvir aí Deus falando, aleluia, com você, onde você se encontra neste momento. Eu não sei, amado, querido irmão, aleluia, minha amada e querida irmã, eu não sei como está a tua situação. Não sei o que você tem enfrentado, o que você tem vivido. Não, aleluia, não conheço, aleluia, as tuas provas, as tuas lutas, as tuas guerras. Não conheço, mas com certeza tenho uma plena convicção e certeza que o nosso Deus conhece tudo, vê tudo, entende tudo, né? E o que você está enfrentando, com certeza Deus está vendo, Deus sabe. Agora Jeremias disse que desceu à casa do oleiro e ele viu. Ele viu quem? Certamente ele viu ali o oleiro fazendo, louvado seja a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. E vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Isso Jeremias dizendo. E o vaso que ele fazia de barro, ou seja, e o vaso que o oleiro ali fazia de barro, tá Jeremias dizendo, né? Quebrou-se na sua mão. Aquele vaso que o oleiro fazia de barro quebrou na mão do próprio oleiro, Jeremias dizendo, né? Louvado seja Deus. Então tornou a fazer dele outro vaso, ou seja, aquele vaso que o oleiro fazia quebrou na sua mão, o oleiro agora pega, louvado seja Deus, e faz daquele vaso um outro
vaso. Torna a fazer um outro vaso. Por quê? Porque o vaso que ele quebrou, o vaso que ele fez, quebrou na mão dele. Então o oleiro faz o quê? O oleiro agora faz daquele vaso um outro vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, conforme ao que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer, assim o oleiro fez. Louvado seja Deus, né? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias agora diz que veio a ele a palavra de Deus dizendo, o que Deus disse nessa palavra? Porque Deus deu a ordem para Jeremias levantar e descer a casa do oleiro, né? Louvado seja Deus, e que ali na casa do oleiro Deus faria certamente o que Jeremias ouvisse, o que as palavras de Deus, né? Jeremias presencia tudo quanto ele aqui confirmou, através dessa palavra que ele presenciou, louvado seja Deus, e agora o que acontece? Vem a Jeremias a palavra de Deus dizendo, certamente Jeremias está lá na casa do oleiro presenciando tudo, e agora vem a palavra do Senhor, como o Senhor prometeu, dizendo que Jeremias descesse a casa do oleiro, né? Jeremias levantasse, descesse a casa do oleiro, e que ali Deus faria com que certamente Jeremias ouvisse o que? As palavras de Deus. E agora chega o momento em que vem a palavra de Deus a Jeremias dizendo o que, meu amado querido irmão? Olha, Santo Deus, porventura não poderei eu fazer de vós, ou seja, voltar a repetir, porventura não poderei eu fazer de vós, é isso mesmo, como fez este oleiro? Olha o que Deus diz, através da sua palavra que veio até Jeremias ali. Certamente aonde Jeremias estava? Na casa do oleiro, porque ele tinha descido, obedecido a ordem de Deus. Ei, irmão, irmã, você tem aí obedecido também a ordem de Deus? Você tem ido aonde Deus tem te mandado que você vá? Ei, você tem feito o que Deus tem te mandado que você faça? Jeremias desceu a casa do oleiro. E chegou o momento em que veio a ele a palavra de Deus dizendo, olha só, né? Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? E esta foi a palavra do Senhor que certamente veio, ok? A Jeremias. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Porque o oleiro fez o vaso quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer daquele vaso um outro vaso. Como bem pareceu bem o oleiro fazer, assim certamente o oleiro fez. E aí vem a palavra de Deus a Jeremias e vai dizer o seguinte, né? Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. É claro que Deus pode, né? Deus pode fazer do vaso que se quebrou um novo vaso, como Deus bem queira fazer, assim como fez certamente esse oleiro, por ter feito o vaso e o vaso quebrar na sua mão, e ele fazer daquele vaso um outro vaso, como bem lhe pareceu bem fazer. Deus também pode perfeitamente, meu irmão, minha irmã, fazer de você, se de repente, aleluia, você caiu, se quebrou, fazer de você aí, o quê? Um outro vaso, aleluia, louvado seja Deus. De repente você caiu, quebrou, não sei como está a tua situação diante de Deus, mas com certeza, aleluia, Deus pode fazer certamente de você, aleluia, um outro vaso ou um novo vaso, como bem pareça bem Deus fazer conforme a vontade e o querer de Deus, como fez este oleiro com o vaso que fez, que quebrou nas suas mãos, e o oleiro fez deste vaso um outro vaso, como bem lhe pareceu bem fazer, né? Aí Deus diz, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que Deus disse para Jeremias. Olha qual foi então ali a palavra que veio a Jeremias, né? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, aleluia, como barro na mão do oleiro, assim somos nós também nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Deus pode fazer de nós o que Ele bem queira fazer, né? De repente eu caí, me quebrei, sei lá, né? Enfim, só Deus sabe como se me encontro, mas Deus pode pegar eu e fazer de mim um novo vaso, se Ele achar por bem fazer. É claro que o processo com que Deus vai, aleluia, usar para fazer de mim um novo vaso, para fazer de você um novo vaso, que de repente você diz, olha, não tem mais jeito para mim. Tem sim, tem sim. Tomando Deus a decisão de fazer de você um novo vaso, sim, por que não? Ele pode fazer como Ele bem queira e entenda, pois Deus a ninguém
deve nenhum tipo jamais de satisfação. Ele pode fazer como ele bem queira. Se o oleiro estava fazendo como fez, né? Louvado seja Deus, imagina Deus, ou seja, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está aqui, ó. No momento em que falar contra uma nação, Deus dizendo, e contra o reino, para arrancar, para derribar e para destruir. Deus dizendo, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, olha só, irmão, a necessidade e a precisão de se converter das nossas maldades, amém? Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Tá vendo? Deus dizendo, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Por quê? Porque a nação se converteu, né, daquilo que estava fazendo, que não agradava a Deus. Então Deus também pode mudar a situação, seja da minha vida, seja na tua vida, meu irmão, minha irmã, que ouve a palavra de Deus por meio deste nome. Deus pode mudar a nossa situação, sim. Quem sabe alguém tem dito para você que não tem mais jeito, irmão. Quem sabe alguém tem dito para você que não tem mais jeito, irmã. Louvado seja Deus, haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Porque para Deus nada é impossível. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. O nosso Deus é o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, diz a palavra do Senhor para mim e para você. Está aqui, ó. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Isso Deus dizendo. Amém? Segunda palavra, claro. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, né? Aleluia. Se fizer o mal diante dos meus olhos, aleluia, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria, tá vendo? Então me arrependerei do bem que tinha falado, né, que certamente iria fazer, e não faço, um exemplo. Mas por quê? Porque não dá ouvido à voz do Senhor, não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Então, louvado seja aquele bem que de repente Deus disse que iria fazer, Deus não vai fazer um exemplo. Por quê? Porque nós não estamos dando o quê? Ouvindo a voz do Senhor. Nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor, como está escrito dentro da palavra do Senhor. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita na gordura. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nós temos que dar ouvido sim à voz de Deus. A voz de Deus que é cheia de majestade, a voz de Deus que faz parir as servas. Esse Deus Todo-Poderoso que levantou a sua voz e a terra se derreteu, como está escrito no livro de Salmos. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então nós precisamos sim, por que não ouvir a voz de Deus? Louvado seja Deus, para o nosso próprio bem, para o meu bem, para o teu bem. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia, essa voz poderosa, essa voz gloriosa, essa voz inexplicável, que certamente é o que? A voz do Senhor. Está aqui, prosseguindo. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Ó, aleluia, santo Deus, santo é o Senhor. Se fizer mal, né, diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então me arrependerei do bem que tinha falado, né, que lhe faria. Quer dizer, então me arrependerei, quer dizer, então não vou fazer o que eu disse que iria fazer, porque não querem dar, por exemplo, o quê? Ouvido à minha voz. É bom demais ouvir a voz do Senhor. Para finalizar, para a glória de Deus, ora, pois, fala agora. Deus dizendo para Jeremias. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Olha o que Deus diz para Jeremias. Ora, pois, fala agora, né, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Está aqui, ó. Louvado seja Deus, dizendo, assim diz o Senhor, isso Deus dizendo, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, Deus mandando. Convertei-vos, porque assim, irmão, irmã, quando Deus manda se converter, nós temos que correr imediatamente.
o mais rápido possível e se converter, porque não foi um qualquer que mandou se converter, mas sim Deus. Louvado, porque uma coisa é eu mandar alguém se converter, claro, e outra é o próprio Deus dizer: convertei-vos. Está aqui, ó. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho. Deus dizendo: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Está vendo? Para melhorar os vossos caminhos e melhorar também o quê? As vossas ações, os vossos feitos, né? Aleluia. Então, se eu estou fazendo, se eu estou praticando a maldade, eu tenho que parar com essa maldade. E eu estou, louvado seja Deus, praticando. Então, se Deus diz que é para converter cada um dos seus maus caminhos, né? Aleluia, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Eu tenho que fazer isso, porque é Deus quem está falando. Então era Deus certamente quem estava falando para Jeremias falar para o povo, ou era o próprio Deus falando ali, ordenando que o povo se convertesse cada um dos seus maus caminhos, louvado seja Deus, e melhorasse os vossos caminhos e melhorasse também as vossas ações. Amém? Porém eles dizem, olha só, eis a questão, eis o problema. Então um grande problema, por exemplo. Porém eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. É brincadeira? Veja, meu irmão, veja, minha irmã, louvado seja Deus. Uma coisa é eu falar para que alguém pare de fazer aquilo que não é para fazer. E outra é o próprio Deus, por exemplo, mandando parar. E como é bom quando Deus manda que a gente pare. Como é bom quando Deus manda que a gente se converta. Como é bom quando Deus manda que a gente se arrependa. Porque isso é para o nosso próprio bem que Deus está mandando, ou que Deus está pedindo, ou que Deus está ordenando. O grande problema é quando nós, louvado seja Deus, não paramos de fazer aquilo que Deus mandou que nós paremos de fazer. Eis a questão, eis o grande problema, está aí. Porque Deus, por exemplo, está dizendo, pare. E eu não paro. Né? Então complicou. Seria como se eu estivesse fazendo escolha. E com relação àquilo que na minha vida pode acontecer, Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque foi eu quem quis para mim aquilo. Porém, antes, Deus, por exemplo, mandou que eu parasse, que eu melhorasse os meus caminhos e que eu melhorasse as minhas ações. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Portanto, agora diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Louvado seja Deus. Porventura, neve do Líbano deixará, aleluia, a rocha do campo? Ou, aleluia, louvado seja Deus, esgotar-se-ão, aleluia, as águas, né, frias que correm de terras estranhas? Contudo, meu povo, olha o que Deus vai falar com relação ao seu povo. Olha, meu irmão, minha irmã, escute bem. Olha, presta atenção. Ó. Contudo, o meu povo, Deus dizendo, tem esquecido de mim. Olha, irmão, não é fácil para Deus ter que dizer isso. Ou não é fácil para Deus ter que falar isso. Imagina Deus dizendo, olha, contudo, o meu povo tem esquecido de mim. Irmão, que terrível. Minha irmã, meu irmão, que terrível. Como pode eu lembrar de todos? Como pode eu lembrar de tudo? E se esquecer de Deus? Hein? Como é que pode? Só que aqui é Deus quem está falando, segundo esta palavra aqui, ó. Contudo, meu povo, se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. Esqueceram de Deus? E agora estão queimando incenso à vaidade. Está aqui, ó. Que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas. Louvado seja Deus. Agora vejam, imagina, irmão, Deus dizendo com todo o meu povo, né, se tem esquecido de mim. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça jamais de Deus. Não esqueça jamais de Deus, não esqueça dessa palavra. Veja o que Deus falou para o profeta Jeremias: levantar
descer à casa do oleiro, e ali o Senhor dizendo que faria Jeremias ouvir as suas palavras. E Jeremias levantou, desceu à casa do oleiro e contemplou tudo aquilo quanto contemplou. O oleiro fazendo a sua obra, fez o vaso quebrou nas mãos do oleiro. O oleiro pegou, tornou a fazer daquele vaso um outro vaso, como bem lhe parecia bem o fazer, né? E Deus certamente mandou a palavra para o profeta Jeremias. Vou resumir a mensagem, que certamente como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Como, aleluia, o vaso que o oleiro fez, quebrou nas suas mãos e tornou o oleiro fazer daquele vaso um outro vaso, assim Deus pode fazer comigo e com você. Que Deus faça de você um lindo e precioso vaso. E que se você já é esse lindo e precioso vaso, louvado seja o nome do Senhor. De repente, quem sabe, você caiu e quebrou. Amém? Olha, que Deus faça de você um novo vaso. Fiquem todos na santa, gloriosa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, aonde quer que você se encontre, que Deus, nosso Pai Celestial, vos abençoe a vida de todos. E agradeço a todos inscritos no canal, muito obrigado. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que por meio do canal é enviado. Temos um vídeo com a palavra de Deus, temos os vídeos com a palavra de Deus, temos vídeos com louvor, temos outros tipos de vídeo. Mas o principal conteúdo, como tenho falado nesse canal, é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos, família de todos, e que essa palavra possa chegar até a tua vida, até a tua casa, até a tua família. Seja você meu irmão, seja você minha irmã. Deus abençoe a vida de todos e fiquem todos na santa, gloriosa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de todos, fiquem todos